Shalom para vocês. Boa tarde. Que alegria estar na presença do Pai, irmãos. Coisa boa demais. Eu estou muito grato pelo que Deus já está fazendo. Eu vou te pedir para você aguentar só mais um pouquinho. Nós vamos ler o texto e já vamos nos sentar. Vamos ler o texto da palavra, Mateus capítulo 13. Meu desejo era abraçar bem apertado cada um de vocês agora. Porque eu estava aqui observando como vocês são lindos. É verdade, irmãos. Vocês são lindos. Eu estava vendo o Maicão ali, que não tem como se esconder, né? A gente olha assim e vai vendo ele lá em cima, né? Eu falei, como que o camarada é grande, né? E vendo cada um adorando a Deus. Eu fico muito feliz de ter o privilégio de servir a Cristo e servir a vocês em Cristo. Isso é um privilégio, uma honra muito grande. Fico muito grato por essa bondade de Deus, essa bondade mesmo, graça, misericórdia, privilégio. Porque na minha humanidade eu não mereço isso. É graça. Mateus capítulo 13, todos encontraram? Então vamos lá. Diz assim a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Diga, o semeador saiu. Porque o semeador tem compromisso com o ID. O semeador não fica só esperando, ele vai. Ele cumpre o ID. E louvado seja Deus que tem muitos semeadores da palavra aqui, cumprindo o ID. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, diga, não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado de novo pela sua palavra, por esta tarde e por toda a boa obra que o Senhor está realizando em nosso meio. Oh, meu Deus, nós estamos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Ainda peço que o teu Espírito, Senhor, continue a fazer, a falar, a ministrar-nos, como o Senhor já abençoou-nos no momento da adoração. Deus, nós percebemos a sua graça, a sua glória sobre este lugar, sobre as nossas vidas. E, Senhor, o que nós mais queremos é que cada pessoa que aqui veio, cada vida que tem te conhecido, permaneça contigo firme até o fim. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero trazer um assunto de muita seriedade para todos nós nessa tarde. Eu quero falar sobre o perigo da superficialidade espiritual. Sabe por quê? É uma ocasião oportuna para falar sobre isso. Muitos de vocês estão aqui hoje. Eu quero falar sobre o perigo, diga comigo, o perigo da superficialidade. Aquela espiritualidade superficial, rasa. É sobre isso que eu quero falar. O perigo da superficialidade espiritual. Por que desse tema? Por que desse assunto? Se você me perguntasse hoje, o que eu considero como um dos principais motivos, porque tantas pessoas, independe de igreja, não importa, aliança e outras mais, por que tantas pessoas estão tendo o privilégio de ouvir falar de Jesus? Por que tanta gente que teve o privilégio de conhecer a mensagem do Evangelho está agora desviada?
Por que tantos que um dia caminharam com Cristo, caminharam na igreja, tiveram o privilégio de ler a Bíblia, de receber luz da palavra, e hoje estão afastadas da igreja, afastadas de Cristo? É claro que a maioria dessas pessoas não chegaram a nascer de novo, a maioria delas nunca tiveram experiência de fato com Jesus. Elas saíram antes. O inimigo conseguiu arrancá-las antes. O perigo da superficialidade espiritual. O texto que nós lemos é um texto interessante, que deve nos trazer também algumas perguntas, algumas interrogações. Porque Jesus está falando sobre um semeador, e esse semeador é o pregador do Evangelho. É o mensageiro da palavra. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Jesus, ao explicar a parábola, ele revela: a semente é a palavra. O semeador é aquele que prega a palavra. É o ministrador da palavra. E é interessante que Jesus vai dizer que tem 4 tipos de solos, onde essa semente da palavra é lançada. Mas somente um solo dá fruto. Somente um solo é chamado de terra boa, onde a semente cai e ela ali frutifica. Um solo permanece, os outros 3 são reprovados. E alguém disse o seguinte: de cada 4 que entrega a vida para Jesus, só um fica. Se isso é verdade, você faz parte de qual desses números? É bom a gente pensar nisso, não? Se cada 4 que aceita Jesus, a porcentagem dos que ficam é 1, é 25% que permanece, que frutificam, que ficam com Cristo até o fim. É um assunto que a gente deve pensar sobre ele. E até fazer a pergunta: meu Deus, eu tô nessa lista aqui, qual desses 4 eu represento? Sabe, eu queria ter feito uma pergunta, eu nem quis anotar essa pergunta aqui. Achei que essa pergunta não é muito legal, mas eu vou fazer. Por quanto tempo você está disposto a caminhar com Jesus? Por quantos anos foi seu contrato lá, quando você aceitou Jesus? Eu estou caminhando com Jesus há mais de 20 anos. Eu sou um jovem apóstolo. Fui um jovem pastor, porque fui ungido pastor aos 22 anos de idade. Estou no ministério desde os 17 anos de idade. Tempo integral, nunca recuei. Eu já vi muita coisa nesse tempo. Eu já vi bastante coisa nesse tempo. Eu já vi pessoas muito boas que ficaram um tempo na igreja e hoje estão afastadas. Eu vi pessoas que falavam: eu amo Jesus, Ele é tudo para mim, e hoje estão desviadas. Eu vi pessoas que parecia que aquelas pessoas iriam ficar com Jesus até o final, e agora elas estão pecando tudo de volta, tudo que elas faziam antes de conhecer a Cristo, elas voltaram a fazer. Longe da igreja, longe de Cristo. Quanto tempo vai durar a sua caminhada? Por quanto tempo vai ficar na igreja, em Cristo? É claro que ninguém aqui pensou em largar Jesus. A verdade é que nenhum de nós aqui estamos com Jesus agora para largá-lo daqui uma semana. Mas existem algumas coisas que Jesus está falando nessa parábola que nós precisamos pensar. Eu nem vou falar do primeiro solo, que é onde a semente caiu. É aquela pessoa que é evangelizada no meio do caminho. É aquela pessoa que no dia a dia você prega para ela. Você fala para ela de Jesus. Mas ela nem chega a ter contato com a igreja. Ela não tem contato com a célula. Ela não caminhou com a gente. Ela nem participou do encontro com Deus. Ela foi simplesmente evangelizada no meio do caminho. Ou ao meio do caminho. No decorrer do teu dia, você falou de Jesus para aquela pessoa. E é claro que algumas dessas pessoas até abriram o coração para a palavra. Ela ouviu a palavra.
Veja comigo, Jesus explicando a parábola do semeador para os seus discípulos. Versículo 18, Mateus 13, 18. Atendei, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem, diga, ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Esse é o primeiro tipo de solo, é o primeiro tipo de coração, é o primeiro tipo de pessoa. Ele ouviu, mas não entendeu. Sabe, algumas pessoas não entendem porque a cabeça delas está dividida. Eu preciso ensinar para vocês a verdade, eu não posso fugir dela. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas a cabeça dela está lá nos negócios dela. Às vezes a pessoa está no culto, mas o pensamento dela está lá num problema que ficou em casa. Ela está na igreja, mas a cabeça dela está em outro lugar. O corpo está presente, mas o espírito, sei lá, a alma está vagando por aí. Jesus vai falar sobre esse povo para quem ele está pregando aqui em Mateus 13. E ele vai dizer exatamente isso. Esse povo está me ouvindo como quem não ouve. Eles estão aqui, mas eles não estão. Eles ouviram de mau grado. Eles, na verdade, não estavam ouvindo coisa nenhuma. E por que o diabo tomou deles? Eles ouviram e não compreenderam. Ouviu, mas não deixou a palavra, o entendimento, não conseguiu absorver a palavra. Ouviu, mas não entendeu nada. E diz Jesus aqui, e quem é que vem nessa hora? O maligno, Satanás, o diabo. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu não vou falar muito sobre esse solo aqui não. Eu quero falar sobre aqueles que já tiveram na célula. Até foram para o encontro com Deus. Tiveram uma experiência maior de caminhada com Cristo. Até conseguiram uma Bíblia. Tiveram a oportunidade de ler a Bíblia. Participaram de uma célula. Tiveram o privilégio de participar de um discipulado pessoal. Que é o segundo tipo de solo. O segundo tipo de solo, Jesus, quando explica a parábola, ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Ouviu a palavra. Ouvir a palavra por si só é uma grande bênção, sabia disso? Deus fica feliz de você estar aqui, ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas capítulo 11, verso 27. Aliás, Jesus até disse, mais bem-aventurados ainda. Até porque uma mulher queria exaltar Maria. E uma mulher gritou para todo mundo, bem-aventurados são os seios que te amamentaram. O ventre que te gerou, Jesus. E os seios que te amamentaram, ô mulher bem-aventurada. E Jesus disse, minha filha, pois mais bem-aventurados, verso 27. E ora, aconteceu que ao dizer estas palavras, uma mulher, essa versão não é minha não, não tem problema não, 11 verso 27, veja lá. Jesus diz, se puder trocar aí eu fico grato. Ele, porém, respondeu, verso 28, perdão. Lucas 11, 28. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, você já é um 50% bem-aventurado. É porque você está ouvindo. E por que 50%? Porque não basta ouvir. Muita gente ouve, mas não guarda. Ouve, mas não pratica. Jesus vai dizer, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todo mundo que tem ouvido quer ouvir o que Deus quer falar. Tem gente que tem ouvido, mas não dá o ouvido para Deus. Não quer ouvir a palavra de Deus.
Esses dias eu tentei pregar para uma pessoa e ela rapidamente me mostrou que ela não queria ouvir, então ela me cortou. Ela não queria ouvir a palavra. E eu entendi. Falei, não vou insistir com essa dona que eu sei que é jogar pérola aos porcos. E a palavra de Deus é muito preciosa. Interessante que Jesus disse, o que foi semeado num solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ele é rápido para receber a palavra. É a pessoa que tem um coração aberto para o evangelho. Recebe logo com alegria. Não recebeu de qualquer jeito, recebeu com... Ah, gente, isso é muito lindo. Eu tenho visto pessoas passando por essa experiência aqui, ó. Ouvindo a palavra e rapidamente dizendo sim para Jesus com alegria. Não tem nada de errado com essa parte aqui. Não tem nada de errado em você, ao ouvir a palavra, logo corresponder a ela. Pelo contrário, isso alegra a Deus. Só que tem o versículo 21. E o verso 21 diz, mas não tem raiz. Diga, não tem raiz. Deus diz, não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. E ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que é que acontece? Preste bem atenção numa coisa. Esses solos aqui representam o coração do homem. Eu tenho entendido que algumas pessoas receberam a mensagem da salvação com muita alegria. Quem quer ser salvo? Jesus perdoa os pecadores, Ele perdoa os teus pecados, Ele pode te lavar com o seu sangue, Ele escreve o seu nome no livro da vida, e a pessoa que está lá cheia de opressão maligna, como Jesus disse, vem a mim você que está cansado, vem a mim você que está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Oh, não tem notícia melhor, a pessoa se levanta e ela então atende ao apelo, ela vem para frente e aceita Jesus. Isso é poderoso. É tão bom esse Jesus, é maravilhoso. Só que a vida cristã não para aí. A caminhada com Jesus não para aí, no apelo, na mensagem da salvação. Aí vem a mensagem do discipulado. Aí vem a mensagem da santificação. Aí vem a mensagem da renúncia dos pecados. Aí vem a mensagem da fidelidade a Deus. Aí vem a mensagem que eu tenho que perdoar algumas pessoas. Aí vem a mensagem que agora eu tenho que ter compromisso com a igreja, compromisso com Jesus. Agora a minha agenda vai mudar. Quem vai determinar a minha agenda é Deus. Sabe o que alguns fazem? O coração vira esse solo rochoso aí, ó. Fecha o coração. Vem a mensagem no discipulado, meu filho, você está lendo a Bíblia, meu filho? Você meditou na palavra? Não tive tempo. Meu filho, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar Deus. E a pessoa, ninguém manda em mim. Está pensando o quê? Fecha o coração. Quem endurece o coração aí é a própria pessoa. A palavra não tem como penetrar no coração endurecido. Como é que Deus vai fazer uma obra na sua vida? Se o teu coração é duro, Deus não consegue te mexer. Não te mexe, não consegue mover você. Teu discipulador não consegue trabalhar o caráter de Jesus na sua vida. Algumas áreas da sua vida que ainda precisam ser mexidas, não consegue. A palavra não entra porque você não tem o tempo para Deus. Você acha que o cristianismo é só aceitar Jesus no domingo, naquele dia. Recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E é por razão dessa falta de raízes fortes, raízes profundas. Raízes aqui falam de uma fé firme, de uma fé forte.
por não ter isso, não tem consistência. Sabe o que acontece? Permanece por pouco tempo aquele fogo. Poxa vida, estava tão legal a igreja naquele dia que eu aceitei Jesus. Mas aí eu fui para o encontro com Deus e lá eu descobri que eu tenho que abandonar um bocado de coisa e agora está complicado o negócio. Tem uma luta diária com o pecado que eu tenho que vencer. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O céu é tudo de bom que você possa imaginar. Na terra você não tem condição nem de imaginar, aliás. Porque a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, à imaginação do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para qualquer um, não. É para quem ama a Deus, acima de tudo. Só que para você e eu chegarmos lá, irmão, vai custar tudo que a gente tem. Vai custar uma entrega 100%. E quer saber a grande verdade? Algumas pessoas não estão prontas para uma entrega 100% ainda. Custa tudo. Custa uma entrega total. Não dá para ser mais ou menos crente, mais ou menos salvo, mais ou menos santo, mais ou menos comprometido. Não dá. Tem que ser 100%. 100%. Não dá para guardar uma mentirinha. Não dá para ter um pecadinho de estimação. Tem que ser 100%. Não tem raiz em si mesmo. Sendo antes, verso 21, de pouca duração. Porque não tem raiz. E para complicar mais, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, e ela pensa que agora acabaram todos os seus problemas, não tem mais luta, não tem mais nada, Deus já resolveu tudo. Não, não é verdade isso. Fique calmo, não é assim que funciona. Agora você arrumou uns baitas inimigos. Satanás é o número 1 deles. Aliás, sua carne é o número 1. O diabo é um desses inimigos. O pecado é um outro inimigo. Ele dominava a sua vida, agora você não deve mais se deixar dominar por ele. O mundo, aquelas coisas que antes você vivia nelas, também é um inimigo agora. Então o que acontece? Porque você fez uma decisão por Cristo, mais cedo ou mais tarde virá angústia. E essa angústia aqui fala de sofrimentos. Ah, essa mensagem não é muito legal, apóstolo Raimundo, para pregar nesses dias. Vem sofrimento, irmãos, por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus em nós. Nós enfrentamos batalhas, enfrentamos demônios, enfrentamos tribulações, enfrentamos lutas, perseguições também, e muitas das vezes até dentro da própria família, que não compreendendo a decisão que fizemos por Jesus, muitas das vezes nos criticam. Alguns filhos acabam tendo dos pais o desprezo. Algumas mulheres, porque agora são pessoas que entregaram a vida para Cristo e aprenderam algumas coisas que não devem mais fazer, tem problemas no casamento. Alguns que antes estavam acostumados a mentir no seu trabalho e o patrão ficava muito feliz com ele porque ele era um bom mentiroso, agora diz: eu não posso mais mentir. Então o patrão diz: eu não preciso mais de você, eu vou arrumar um outro mentiroso para colocar no seu lugar. E aí? Perseguições por causa da palavra. E alguns acabam caindo, e se escandalizar ali é cair. Cair. Se escandalizar aqui é voltar para o pecado. Se escandalizar aqui tem a ver com a palavra apostasia, tem a ver com o abandono da fé. A pessoa acaba voltando. Porque lá com o diabo, lá no mundo, parece que eu não tinha aquelas lutas que eu passei a ter depois que eu aceitei Jesus. Poxa vida, aceitei Jesus, mas veio um turbilhão de guerras.
Você sabe o que é isso? O diabo está querendo te oprimir para te fazer voltar. Lembra quando Israel saiu do Egito? Quem se lembra? Quem já leu na Bíblia? Quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, quando eles estavam lá próximos do Mar Vermelho, que eles olharam para trás, quem é que estava vindo? O faraó, com muitos soldados, irritado, e estava muito irado. Ele nem queria prisioneiros, ele queria destruir todo o povo de Deus. Vamos acabar com essa raça logo. E é claro que ele ia levar alguns de volta para a escravidão. Quando você entregou a vida para Jesus, o inferno ficou muito irritado com isso. Aquele demônio que antes andava com você e fazia de você gato e sapato, fazia o que ele queria contigo, perdeu a moradia dele, ficou sem moradia, passou a ser morador de deserto, sem teto. A Bíblia diz que ele anda por desertos secos e áridos. Ele não achou repouso. Falou, vou voltar para minha casa. Ele quis o território de volta. É assim que acontece. Nós entregamos a vida para Cristo. E eu quero que você aprenda uma coisa. Diga comigo, eu não posso ter uma visão superficial da implicação dessa decisão. A coisa é séria. Você sabe o que é que está em jogo? É a sua alma. Ei, eu acho que você não me escutou. O que está em jogo é a sua alma. É onde você vai passar a eternidade toda. Não tem fim na eternidade. Tem fim aqui no mundo cromos. Nesse mundo nosso aqui. A gente pensa em princípio, meio e fim. Mas daqui, quando sair daqui, na eternidade não tem fim. Quem for para o inferno, estará no inferno para todo sempre. Sua alma estará perdida para sempre. Não vai ter um novo sacrifício de Jesus para te salvar. Não existe isso na Bíblia. Se você quiser saber como é o fim, leia a Bíblia. Deus contou o fim no começo. Está aqui tudo revelado. Pensar nisso chega a assustar tanto, que algumas religiões arrancaram essa doutrina bíblica do seu quórum de doutrinas. Não queremos falar sobre o inferno aqui, mas o inferno está na Bíblia. Jesus falou sobre o inferno. A Bíblia fala sobre ele. O que está em jogo é a sua alma. Então não tem uma visão superficial do que implica essa decisão. Essa decisão de caminhar com Jesus tem implicações eternas. Sua família está em jogo. Teus filhos estão em jogo nesse negócio. Porque alguns desistiram de Cristo e levaram a família toda para o buraco com eles. E toda a sua família está hoje afastada dos caminhos do Senhor. Angústias, perseguições, batalhas, tentando nos fazer retroceder. Nós estamos numa guerra, diga, há uma guerra espiritual pela minha alma. Irmão, uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele não nos deixa ser tentados acima das nossas forças. Dê um aplauso ao Senhor por isso em nome de Jesus. Aleluia! 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu não sei qual é a guerra que você está passando não, mas Jesus já te deu graça para você vencê-la. Você pode aplaudi-lo de novo? Aleluia, glória a Deus. Ah, pô, está pesado, mas Deus já te deu graça. Você é mais que vencedor. Segunda coisa, cuidado com a sua disposição superficial em servir a Deus. E é esse o grande X da questão. Eu aceitei Jesus há uns anos atrás, 1992. Ah, meus irmãos, eu aceitei Jesus numa igreja no interior de Minas, lá em Raul Soares. Tinha culto todo dia. Eu ia para todos os cultos da igreja. Eu não perdi nenhum culto. De segunda a segunda eu estava lá.
E sabe o que isso fez? Ajudou a fortalecer minhas raízes. Deus estava fazendo raízes fortes e profundas em mim. Raízes firmes na fé, porque as batalhas vieram. E cada uma que vinha, parecia que eu ia vergar, que eu ia cair, mas não, eu estava firme, as raízes estavam ficando fortes. Então o vento da tribulação vinha, mas eu ia lá, parecia que eu não ia ficar, mas eu voltava, igual bambu. Igual bambu. E graças a Deus eu estou aqui para a glória de Jesus. Mas a minha geração de crentes hoje vem um domingo na igreja assim e o outro domingo não vem. A nossa geração de crentes hoje vai para a célula. E me deixa fazer um parêntese sobre a célula aqui. Algumas pessoas têm muito apego à célula, mas não vêm para a igreja. Eles nunca nasceram de novo. Querem servir a Deus do jeito que querem, do jeito que eu gosto. Eu vou para a célula porque lá não tenho compromisso com algumas outras coisas. E a maior parte das mensagens pregadas na célula, em muitos lugares, são mensagens de salvação. Não querem entrar no discipulado, é o coração duro. Não tem raízes. Por isso, nosso compromisso, líderes, não é fazer o que as pessoas querem. Não é passar a mão, é trazê-las a Cristo. Ajudá-las a morrerem para si mesmas. E a fazer a vontade de Deus e não a delas. Para não sermos também coniventes com os erros delas. Quem disse que é só na célula? Onde que está escrito isso aqui? Enquanto uma pessoa vai só à célula, e tem muita gente assim, na igreja em células. Alguns às vezes dizem, minha célula está cheia, mas na igreja, não vejo esse pessoal na igreja. Eles não querem vir na igreja, mas eles estão lá, e eu estou achando legal que eles estão lá, estão ouvindo. Estão ouvindo. Mas é bom alertá-los, bem alertado, deixar bem claro para eles. Se Jesus voltar, esse tipo de comprometimento raso não leva para o céu. Isso é raso. Diga comigo, eu preciso ter uma disposição firme e profunda para servir a Cristo. Muitos têm uma disposição superficial no que diz respeito a servir a Cristo. Uma disposição rasa. Convida para orar. Não acho que não vou não. Nem sabe orar. Vamos para o discipulado? Acho que não vou não. Eu não gosto muito, não estou muito acostumado a ler a Bíblia. Nem sei abrir a Bíblia. Que vergonha. Que vergonha. Se parecer uma perseguição religiosa nesse país e tirarem as Bíblias de nós, tu vai morrer de fome, crente. Esqueceu de Mateus 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muita gente deixa a Bíblia na igreja, nem sabe onde está a Bíblia mais. Disposição rasa, superficial para servir a Deus. Faz média com Jesus. Corpo mole. Vocês estão aqui ainda? Corpo mole para servir a Cristo. Cuidado. Vou ler um pedacinho para você aqui da pregação de Jesus para essa turma aqui, ó. Vamos lá, Mateus 13, verso 10. Mateus 13, verso 10. Veja aí. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles não lhes é isso concedido. Mas por que Deus não concedeu àquele povo conhecer os mistérios do reino dos céus? Veja lá. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E olha aqui o que Jesus vai dizer. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Nós precisamos ter disposição para ouvir. Até para ouvir a palavra a gente tem que ter disposição. Nem que você tenha que tomar um café daquele bem grosso e vir para a igreja. Parece que esse cara que está batendo biela. Animado. Mas tem gente que é animado para ficar a noite inteira vendo jogo, vendo televisão, vendo filme do Super-Homem voando, pegando a Lois Lane. Mas quando é para a igreja, é para a célula, chega na célula, e já tem um cantinho dele lá, e chega e fecha o olho e vai dormir. Eu entendo que lá uma vez ou outra aconteceu isso com você, mas a pessoa que sempre está assim tem algum problema muito sério com ela. Quando é para fazer algo para Deus, vamos orar, tem vigília. Para no meio do caminho, nem chega na igreja. Que tipo de crente você é? Seu compromisso com Deus, ele é superficial? É raso? Você só faz o que quer, quando quer, do jeito que quer? Como que é o seu nível de comprometimento com as coisas de Deus? Seu compromisso de ler a Bíblia? Seu compromisso de orar? Seu compromisso de se santificar? O seu compromisso da sua fidelidade a Deus no que diz respeito aos seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, seus pés, suas finanças? Sabe, irmãos, nós não temos como fugir dos testes. Nós passaremos por muitos testes até Jesus voltar. A nossa fé será testada. E nós seremos testados e provados e tentados. Porque a provação é Deus nos provando. E a tentação é o diabo nos tentando, nos provando também. Então virá de todos os lados. Inevitavelmente passaremos por muitos testes. E é por essa razão que nós precisamos ter raízes profundas. Como que a gente vai gerar raízes profundas com um compromisso raso, aguado? Onde você não vem para o culto, você não vai para a célula fielmente, não tem compromisso com o culto na semana, não tem compromisso com o discipulado. Eu estou muito preocupado com você. Eu estou fazendo a minha parte, estou te ensinando. Isso aqui é feijoada. Precisamos de raízes profundas, para que quando formos provados, não sejamos reprovados, mas sim aprovados por Deus. Tendo a aprovação do Senhor. Lembrando que se você for um discípulo superficial na sua fé, no seu compromisso com Jesus, superficial na palavra, na hora da provação, pode ser que você não consiga permanecer de pé. Você vai ruir, a sua casa vai ruir. Quando o rio da provação bater contra a sua construção, ela vai desabar. Por que muitas pessoas estão desabando na fé? Umas lutinhas besta. Está fazendo alguns irmãos largar Cristo, largar a igreja. Ah, meu Senhor da glória. Raízes rasas, fé superficial, faz isso. A grande pergunta é: como estão as suas raízes? Muitos cristãos não têm raízes profundas. Seu compromisso como discípulo de Jesus, eu já falei sobre isso, deixa eu pular aqui. A pergunta é: por que Deus nos permite ser provados? Veja comigo 1 Pedro. Por que Deus, que é tão maravilhoso, te permite ser provado? Veja comigo, primeira carta de Pedro. A partir do verso 6. Pedro está dizendo: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu gosto do Pedro, que ele vai mostrar algumas coisas preciosas. Ele disse que nós devemos ficar felizes. Exultar é ficar feliz, alegre. Se nesse momento
ainda que por um breve tempo. Porque Deus não deixa um filho dele na luta 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano e o resto da vida cristã. Não. Diga, a provação vem e passa. É como diz a canção, a luta vem e passa. Mas às vezes nós temos passado por provações, o Pedro vai falar, por breve tempo, se necessário, que sejamos até contristados, porque, irmãos, às vezes no meio da provação, o irmão fica um pouco abatido. Embora o irmão Tiago vai dizer que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, porque a nossa fé está sendo fortalecida. E é por isso que Deus nos permite ser provados. Verso 7 ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, diga o valor da minha fé. É, porque a nossa fé tem muito valor para Deus. E essa fé precisa ser confirmada, testada, para ver se essa sua fé é uma fé boa, é uma fé verdadeira, ou se é só um negócio de aparência. Parece um homem de fé, mas não é nada. Uma lutinha que passou já desmoronou. Então Deus permite você ser provado, para que a sua fé seja testada. E atestado o valor da sua fé. Se a sua fé é uma fé firme, uma fé verdadeira. Veja o texto. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Olha o fim da nossa fé, onde que chega? A salvação da nossa alma. Ah, irmão, aplauda Jesus. Aleluia. Tem uma cruz para ser carregada, irmão. Né, pastor João? Tem um caminho estreito para a gente andar, irmão. Não titubia, não. Fica firme. Você está sendo provado. É porque essa fé vai te levar aqui, ó. Vai te levar à salvação da sua alma. Essa caminhada com Jesus não é qualquer coisinha, não. Tem peso de glória eterna. A recompensa vai ser muito boa. A recompensa é grande. Tiago vai dizer para os irmãos, Tiago 1, verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então fica firme. Por que, Tiago? Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você tem que ficar firme, meu irmão. Tem que ficar firme, minha irmã. Não pode olhar para trás igual a mulher de Ló, não. Senão tu vai virar uma estátua de sal. Vai ficar por aí. Você precisa estar pronto para responder àqueles que pedem razão da sua fé, da sua esperança em Cristo. A geração de hoje, será que está pronta para responder? Para dar respostas àqueles que questionam a nossa fé? Isso fala de uma fé consistente. Se somos questionados hoje, calamos e saímos fora, ou somos daqueles que não é bem desse jeito que você está dizendo, não? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não tenho uma fé louca, não. Eu sei no que eu creio. Por que eu estou na igreja? Por que eu dou dízimo na igreja? Por que eu entrego ofertas? Por que eu tenho que ter compromisso com Jesus? Por que eu tenho que ser santo? Por que eu não continuo mais com aquelas mesmas amizades que eu continuava antes, quando eu não tinha Jesus? Qual a razão da nossa fé? Por que agora eu me tornei um discípulo? Por que agora eu digo que agora sou filho de Deus? João 1, verso 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome.
Então quem não entregou a vida a Jesus, quem não recebeu Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador, até agora não é filho de Deus, é só uma criatura. Para ser filho tem que entregar a vida para Jesus, tem que recebê-lo aqui, tem que tê-lo como Senhor absoluto. Porque você é fiel aos cultos e na célula? Porque a Bíblia é muito linda. Ela já me ensinou que não há uma alegria maior do que estar na casa de Deus. É o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Que bom que tem culto hoje. Que bom que tem célula. Os irmãos da igreja primitiva estavam todos os dias, ou nas casas, ou no templo, adorando, servindo a Deus, pregando, testemunhando, comendo junto, mantendo comunhão, orando e buscando a presença do Pai. A Bíblia diz no Salmo 84 que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 dias de vida em qualquer outra porta, em qualquer outra tenda. É melhor um dia na porta da casa de Deus. A Bíblia diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, verso 25. Não deixe de congregar, eu preciso congregar. É princípio, é mandamento. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Jesus lendo a Bíblia? Deus falou comigo, apóstolo. Eu estava meditando, estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Entrou em quebrantamento no culto, ou na sua casa, ou no seu carro, aonde você esteve, que você teve uma experiência de ser tomado pelo Espírito Santo e sentir amor de Jesus por você e sentir amor por pecadores. Um dia eu estava em São Paulo, eu estava no bairro Bom Retiro e bairros próximos ali. Eu disse para Deus algumas vezes, eu não penso nunca em ser pastor em São Paulo, porque só de imaginar aquele trânsito lá me dá uma agonia, aquilo é horrível. Nós já ficamos agarrados no trânsito ali, que a pastora Leda desceu do carro e saiu andando a pé, e ganhou da gente. E olha que é a pastora Leda, hein? Ela não é tão veloz, é horrível o trânsito. Mas um dia, eu estava andando no bairro Bom Retiro, eu vi tantos bares cheios, tanta gente bebendo, tanta gente perdida, que eu fui tomado pelo Espírito Santo e comecei a chorar. Falei, Jesus, eu não quero nunca vir para cá se eu for pensar em mim. Mas se o Senhor precisar de alguém para salvar almas aqui, se algum dia o Senhor tiver que me mandar para esse lugar, eu me submeto à sua vontade. Eu comecei a chorar por aquelas almas perdidas. Qual foi a última vez que você teve uma experiência de quebrantamento espiritual? De chorar por alguém que está perdido? Esse cartão do mais um para Jesus, você ora nele só quando você está no culto aqui na igreja, você ora realmente na sua casa. Sabe, eu poderia pedir alguns testemunhos aqui hoje, de células aqui presentes, porque isso vai falar do nosso compromisso, se ele é raso, ou se o nosso compromisso de ganhar almas para Jesus é verdadeiro. E chamar para testemunhar, conte para nós como foi a sua semana de visitação, quais os lares que vocês visitaram, e os discípulos participaram, e a célula estava presente, e estava todo mundo em grande expectativa, e desejo de ganhar almas para Jesus. Os espíritas estão trabalhando para crescer, os mormons estão enviando missionários pelo mundo afora, e são os pais que pagam a conta. Os testemunhos de Jeová estão colocando as suas banquinhas em todos os lugares, mas muitas das vezes nós, que temos a mensagem verdadeira, a mensagem da salvação, a mensagem do Cristo verdadeiro, não temos a coragem de sair da nossa casa para fazer uma visita uma vez no mês. Isso é uma vergonha para todos nós. Nosso cristianismo não tem compromisso com a salvação dos perdidos. Que cristianismo é esse? Quem nos ensinou isso? Onde nós vamos parar desse jeito? Nós precisamos rever a nossa fé. E como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, ver se realmente estamos em Cristo. Você quer que eu dou o versículo? Eu dou. Sem problemas. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos,
Nós precisamos trabalhar para Jesus, irmão. Quando eu ouço alguém dizendo, eu vou sair da igreja porque aqui fala muito sobre ganhar alma para Jesus, eu tenho dó dessa pessoa, ficou tanto tempo no nosso meio e não nasceu de novo. Você quer que eu fale de quê? Quer que eu venda a vassoura ungida aqui? Nós estamos aqui na terra porque nós temos uma missão a cumprir como igreja. Nós temos missão a cumprir. Nossa luz tem que brilhar, irmãos. O nosso sol tem que salgar. Nós temos que fazer diferença. Senão não somos igreja, somos clube. Não somos igreja. Somos clube. Somos clube. Por que Deus coloca pastores na igreja? Será que nós sabemos por quê? Veja comigo Efésios capítulo 4, por favor. E eu pedi bastante tempo para pregar mesmo hoje, para ensinar a palavra mesmo. Efésios capítulo 4, verso 11. Veja aí por que Deus coloca pastor, por que Deus coloca apóstolo na igreja, por que Deus coloca os mestres da palavra, os evangelistas, coloca profetas na igreja. Veja aí por quê. Primeiro, ele mesmo falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanhas de homens, pela astúcia com que induzem um erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É para isso que Deus coloca pastores na igreja. Não é para o pastor ser o ungidão e faz tudo, mas é para o pastor ser um bom treinador dos santos. Eu estou fazendo isso, treinando vocês. Nas reuniões de gerações, nas reuniões de 12, nos discipulados, na pregação. Cada pastor treinando vocês em cada mensagem que é pregada, para que a gente cumpra o nosso papel como igreja. E não sejamos uma igreja menina, levada por qualquer vento de doutrina, porque os ventos de doutrinas têm soprado. Cada hora parece um pior do que o outro. Cada coisa louca que só Jesus. O Brasil hoje tem mais de 40 milhões de pessoas afastadas da igreja. Disse a última pesquisa que tem 40 milhões de evangélicos no Brasil e 40 milhões de desviados. Isso é assustador. Isso é a última pesquisa. Isso é assustador. Pessoas que deixaram o diabo arrebatar do coração deles a palavra da salvação. Não cuidaram de buscar a Deus seriamente. Por que essas pessoas caíram? Não cuidaram de verdade da vida espiritual. Não cuidaram da vida de oração, da meditação na palavra. Essa palavra é fogo, irmãos. Essa palavra é viva. Essa palavra é espírito e vida. Isso aqui é pão do céu. Nossa vida com Jesus não se resume ao culto de domingo à noite. Quando não temos vida na palavra, não temos vida em santidade. Quando não temos vida na palavra, não temos autoridade. Quando não temos vida na palavra, não faz sentido as coisas. Você entregou sua vida a Jesus, sim ou não? Então o conselho que eu te dou é: guarda o que você tem, para ninguém roubar a tua coroa. Você pode me perguntar: apóstolo, quem está querendo roubar minha coroa? Satanás, o inimigo da sua alma. Está doido para tirar você de Cristo. Está doido para tirar de você o prêmio da salvação. Porque a coroa, ela já está simbolicamente colocada na sua cabeça. Mas você só vai receber ela de fato e de verdade se você for um vencedor. Perdedor não vai receber. Só aos vencedores. Só aquele que vencer. Deixa eu ler um texto de um homem que venceu, para você ter um exemplo do que é. Como é que a gente faz para ter a coroa de verdade? Eu vou te mostrar aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Esse homem foi um dos maiores
missionários do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas, o homem que pregou em todos os continentes da sua época, em todos os lugares, esse homem plantou igrejas e levou a mensagem. Um incansável lutador pelo evangelho. Quando ele estava prestes a morrer, numa masmorra em Roma, uma masmorra subterrânea, lá preso, lá cheio de enfermidades na sua pele, certamente, doente, enfermo, com todos os tipos de problemas de saúde que você possa imaginar. Quando ele estava prestes a morrer, ele escreveu a sua última carta para encorajar um discípulo chamado Timóteo. Escreveu ainda uma última carta. É a última carta do apóstolo Paulo. A última carta. E ele diz o seguinte, antes de morrer. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, com letra maiúscula, dia, retratando-se o dia dos galardões, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Apocalipse 3, verso 11, a Bíblia diz, conserva o que você tem para o diabo, para ninguém tomar a sua coroa. Porque alguns o diabo mesmo tomou, mas outros, alguém foi usado pelo diabo e tomou a sua coroa. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você poderia perguntar, então apóstolo, aquele que foi até o meio do caminho, não foi até o fim, não completou a carreira, vai ser salvo? Não, irmão, não vai ser. Não vai ser. Não tem dúvidas nisso. Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Quem for fiel até o fim. Apocalipse 2:10. Tem que ir até o final. Tem que correr, tem que romper a linha de chegada. Tem que completar a carreira. Não pode ficar no meio do caminho. Não pode olhar para trás. Não pode voltar atrás. Tem que terminar a corrida. Por isso eu te perguntei, por quanto tempo vai durar a sua caminhada com Cristo? Sabe por quanto tempo? Depende da sua santificação. Depende da sua consagração a Deus. Depende da sua busca por Jesus. Vai depender da sua dedicação à palavra, da sua busca em oração, do seu comprometimento com Deus e com o seu reino e com a sua obra. Cristãos superficiais, descomprometidos, que não vivem em santidade, que não têm compromisso com a palavra e compromisso com a oração, certamente cairão em algum momento. Vão ficar prostrados pelo caminho. Não chegarão lá. É preciso buscar. O reino dos céus é conquistado pelo esforço. E são os que se esforçam, os que lutam, é que se apoderam dele, disse Jesus. Olhe firmemente para Jesus. E não deixe por nada. Vamos colocar em pé. É preciso estar arraigado em Cristo. É preciso seguir a Jesus. Mesmo que você passe lutas na igreja. A igreja não é um lugar perfeito, viu? A igreja não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar onde tem pessoas. Eu nunca vi uma igreja para ter tanto problema igual a igreja de Corinto. Mas sabe como é que Paulo escreve suas últimas letras à igreja de Corinto? Veja comigo aí Lucas 16, aliás, 1 Coríntios 16, verso 13 e 14. Sabe como é que ele fala aos irmãos de Corinto? Termina a sua carta, ele diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de lutas. Não vou ficar na igreja, não, tem muito problema na igreja. Eu não gostei do jeito que aconteceu tal coisa. Para com isso, irmão, garra com Jesus. Olha para Jesus, não tira os olhos dele. Para de olhar para os outros. Para de olhar para homens. Quem fica olhando para homens vira estátua. Não prospera, não cresce, não rompe. Olhe para Cristo. Permaneça firme. Ainda que alguém se desvie, o problema é dele.
Não quer Jesus? Não, eu quero. Ah, não, eu vou desviar porque o irmão lá da minha cela, tão legal o irmão, desviou também, tadinho. Largou Jesus, e aí eu fiquei fraco, eu olhei para ele largando Jesus, eu fiquei com vontade de largar também. Você precisa nascer de novo, cara. Você precisa nascer de novo. A Bíblia fala de Demas, que amou o presente século, largou Jesus. Paulo disse, Demas voltou para o mundo. Amou o presente século, amou o mundo. Não importa se é um líder, se é um pastor. Ah, apóstolo, eu caí porque meu pastor caiu também. Ah, depois que meu pastor caiu, eu caí também. Quem mandou você imitar seu pastor no pecado? Não foi Jesus. Não foi Jesus. Sabe, você deve me imitar em tudo que eu imitar a Cristo. O dia que eu não estiver imitando a Cristo, nenhum de vocês estão autorizados a me imitar mais. Vocês devem me seguir enquanto eu seguir a Cristo. Vocês devem me respeitar e me honrar e me dar ouvidos enquanto eu pregar essa palavra. O dia que eu parar de pregar essa palavra e começar a vir aqui com outras histórias, com outros livros aqui, acabou. Não tem que ser ovelha fiel mais não, acabou. Nosso negócio é com Cristo. Nossa aliança é com Cristo. Nosso serviço é a Cristo. E eu termino dizendo para os irmãos uma coisa. Jesus fala nesse texto que lemos sobre um terreno rochoso. E ele diz que o problema nem era tanto a terra rochosa, mas é que aquela semente não gerou raízes profundas. Jesus estava nos advertindo. Se nós não levarmos a sério a nossa fé, o nosso compromisso, se a gente não viver um cristianismo de verdade, nos aprofundarmos em Deus, buscarmos mais a Deus, se a gente não nos dedicar mesmo à nossa vida com Jesus, pode ser que a gente não chegue no final. Sabe, irmãos, muitas vidas que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, vão ficar pelo caminho. Sabe qual que é a terra que permaneceu? A terra boa. Aquela que buscou mesmo, aquela que pagou o preço. A terra boa fala disso. Daquele que ouviu, daquele que compreendeu e daquele que obedeceu. Por isso frutificou. Frutificou porque praticou. Frutificou porque obedeceu. Frutificou porque levou a sério. Permaneceu por isso. Jesus vai dizer que nós somos como uma casa. O homem prudente é aquele que ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. E Jesus disse, esse homem prudente é como um pedreiro, como um construtor, que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu gosto de Marcos, que ele vai dizer, ele cavou a rocha. Você imagina que trabalho que deu? Ele fez uma vala profunda, um alicerce profundo, e colocou as bases, o alicerce, na rocha. E quando ele terminou de construir a sua casa, vieram os rios contra aquela casa. Veio a tempestade, os ventos sopraram, mas a casa ficou lá. A casa permaneceu de pé. A luta, a provação, a tentação, a tribulação, representada por esses rios, pelas dificuldades, por essa tempestade, não puderam fazer a casa cair. A casa ficou lá. Mas Jesus disse, o homem insensato construiu a casa na areia, não na rocha. Sabe qual que é a rocha? A palavra de Deus. Uma vida cristã bem fortalecida em Deus. Alguns construíram sua casa em cima de areia. E Jesus disse, e aí vieram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a ruína. Sabe, eu quero te ver aqui no próximo Fruto Fiel. Eu quero te ver aqui na próxima festa das células. Eu quero te ver lá no céu um dia. Mas para isso é preciso levar Jesus a sério. Vai custar tudo que você tem. E eu faço uma pergunta hoje aqui. Tem alguém aqui que queira realmente reafirmar a sua aliança com Jesus?
Tem alguém aqui que já entregou a vida para Jesus na célula ou no discipulado? Você fez essa decisão esses dias? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com todos vocês, com toda a igreja. E eu gostaria que você falasse para Jesus: Jesus, eu reafirmo a minha aliança contigo hoje. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu andarei na tua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Sabe, não basta ir na célula, não basta só vir nos cultos. É preciso estar arraigado em Cristo. É preciso estar bem fundamentado em Cristo. É preciso estar bem consolidado em Cristo. É preciso estar firme com Jesus. É preciso se fortalecer cada dia. Os dias são maus, irmãos. A luta cada vez tem se intensificado mais. É preciso aumentar a nossa consagração. É preciso aumentar a vigilância. É preciso se guardar do pecado que tão tenazmente nos assedia. É preciso vigiar e orar. É preciso ser crente de verdade. É preciso obediência. Obediência a Deus. Obediência total. Obediência imediata. Obediência para valer. É preciso ser santo. Tecamanaramana sorocorobababás. Rebacatarabachorabababás. Clame a Deus pela sua vida. Deixa os adoradores cantar. Clame a Deus pela sua vida. Clame a Deus pela sua vida. Como estão suas raízes? Como estão suas raízes? Você tem tempo para o jornal. Você tem tempo para a televisão. Você tem dado tempo para a Bíblia. Você tem dado tempo para Deus. Você tem se consagrado. Você tem vigiado. Você tem se santificado. Você tem buscado. É tempo de buscar o Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor até que Ele venha. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
nesse lugar que precisa reafirmar sua decisão com Jesus hoje, gostaria de fazer uma entrega pessoal aqui na frente, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, de verdade, para valer, todo o meu ser, toda a minha vida. Estava longe dos caminhos do Senhor. Se você estava longe dos caminhos do Senhor, e esses dias Deus te deu a graça de receber uma visita na sua casa. Alguém foi um mensageiro e levou a semente da palavra lá para você. O semeador foi até a sua casa, levou a palavra, a boa palavra de Deus, te ajudou a voltar para Jesus. Se você está aqui e queira reafirmar sua decisão por Jesus, seu compromisso com Ele é um compromisso para valer. Se você está aqui, venha para frente, então eu quero orar por você. Você que queira reafirmar seu compromisso com Jesus. Eu voltei para Jesus e eu voltei para ficar. Eu voltei não mais para voltar atrás, mas para permanecer até o fim. Se tem mais alguém, pode vir. Pode vir. Se você é discipulador e tem essa pessoa ao seu lado, pergunte se ela não queira que você venha com ela. Pode vir. Todos aqueles que estão dizendo para Jesus: Jesus, eu vou permanecer. Eu vou buscar aprofundar minhas raízes em Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, pregando aos Colossenses, ele diz assim, ó: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ande nele, ande com ele. E ele diz mais: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Então fiquem firmes, não olhe para trás, permaneça com Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por essas vidas que estão aqui. Cada um deles que vieram, Senhor, fizeram uma entrega por Jesus. Eu vou pedir para cada uma dessas irmãs ter uma pastora junto aí me ajudando a orar com elas. Para cada uma irmã ter uma pastora, me ajuda a orar por elas. Para cada homem aqui, venha um líder, um pastor, me ajuda a orar por eles. Aqui, pastor Cris. O Michael, ajuda aí, ora com ele aí, como você está orando já. Ora aqui com esse homem aqui, pastor Cris. Me ajude a pôr a mão sobre ele. Pode orar, Michael, põe as mãos. Nós profetizamos sobre esses irmãos, Senhor, a graça de permanecer firme com Jesus. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Em nome de Jesus nós repreendemos todo mal contra as suas vidas. E nós profetizamos sobre eles a graça de permanecer firme em Jesus, radicado em Jesus, bem consolidado em Jesus, para a glória do Senhor. Nós os abençoamos e te damos louvores por cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vocês estão recebendo essa oração, que Deus os abençoe. Diga comigo: Jesus, eu também confirmo hoje, a minha decisão por ti é até o fim. Eu vou aprofundar minhas raízes. Eu vou guardar minha vida espiritual. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Os dias são finais. Jesus está próximo. Senhor, obrigado por me alertar. Obrigado, Espírito Santo, por me ajudar. Eu vou quebrar tudo aquilo que queira roubar a minha fé. Eu vou cortar os vínculos com aquilo
que queira me fazer voltar ao pecado, eu ficarei firme, estarei vigilante e andarei em santidade, em nome de Jesus. Senhor, eu vou buscar aprofundar as minhas raízes em Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Vem Jesus, Deus abençoe. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Em Jesus. Mais forte, igreja. Solta a sua voz. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem, vem. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem, Jesus. vem Jesus. Aleluia. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Celebra Jesus com seus aplausos. Diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe.